está acontecendo com vocês? Essa geração de hoje tá muito chata. Vocês não querem jogar, só querem reclamar. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Espera um pouquinho e a gente já volta. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rod e nesse vídeo de hoje a gente precisa ter uma conversa muito séria. O que está acontecendo com a indústria dos games? Então são estúdios fechando, pessoal de desenvolvimento sendo demitido, jogos flopando. O que está rolando? Por que está acontecendo tudo isso? Vocês já devem ter percebido, já devem ter visto até no próprio YouTube, algumas situações que estão deixando os nossos jogos tão ruins. Então tá tendo a tal da cultura woke, que a gente vai falar um pouquinho mais aprofundadamente depois. Tem a tal da DEI, ou DEI, se deu problema é seu, que é diversidade, equidade e inclusão. O que tudo isso quer dizer? A ideia da diversidade nos jogos é legal, é bacana. Que é respeitar a etnia, o gênero, deficiência, religião. Só que isso acontece parcialmente e não como deveria. Porque todos sabem que tem algumas áreas que são atacadas. Por exemplo, você não pode ser um hétero branco, você não pode ser cristão, porque tudo isso ofende. E isso está sendo implementado nos nossos jogos. Então é uma maneira de doutrinar essas gerações mais novas a tudo aquilo que é contrário ao natural. Você não pode ter uma opinião. A sua opinião ofende. A sua opinião destrói. Mas quando tudo que você acredita é atacado, você não pode reclamar, porque aí você é taxado com todos os istas possíveis e todos os óbicos também. Em relação à segunda parte do DEI, que é a equidade, que é remover os obstáculos para grupos específicos, uma justiça. Só que esses grupos eles são muito bem escolhidos, tá? E nem sempre engloba todas as pessoas, o que é totalmente divergente com aquilo que eles pregam. E no caso da inclusão, que é promover a interação entre todas as pessoas. Só que muitas pessoas são rejeitadas, elas são excluídas. E a gente sabe qual é a parcela da população que sempre vai entrar nessa inclusão. A gente, por exemplo, nunca viu essa inclusão relacionada a algum deficiente físico, algum autista, ou melhor, uma pessoa que se enquadra no espectro autista. Então isso é muito selecionado e nunca é para aquelas pessoas que realmente precisam. Mas o que tudo isso tem a ver com os nossos jogos? Vamos parar para pensar em como tudo vem acontecendo ultimamente. Personagens sendo totalmente mudados, etnias trocadas, a inclusão forçada, empurrada goela abaixo. Sendo que na história dos games sempre houve essa inclusão. Mulheres sempre foram protagonistas, negros sempre foram protagonistas. É só você procurar, tem vários jogos que englobam isso. E a maioria dos jogos tem uma gama de personagens que pode fazer parte do seu grupo. Vide todos os RPGs que foram lançados. Sempre tem algum de uma raça diferente. Os principais gêneros de RPG, a gente tem guerreiros, tem magos, feiticeiras, arqueiras, ladrões. Todas essas classes elas fazem parte de um mesmo jogo. Então, o porquê realmente está sendo incluído essa tal diversidade? Para agradar a quem? Geralmente é para agradar um grupo que não consome os games.
A gente sabe disso. Só que quando você reclama, você é taxado, é imputado um crime, e ninguém fala sobre isso. Quando alguém fala, aí vem a tal da cultura do cancelamento. A cultura do cancelamento, pessoal, nada mais é do que você tentar fazer com que a pessoa ela tenha, como que eu posso dizer, danos morais e financeiros a partir do momento que ela não concorda com alguma das suas ideias. E isso vem acontecendo muito nesses últimos anos. Tudo isso por causa da cultura woke. Então são duas culturas que acabam prejudicando muitos canais e muitas pessoas na mídia. Então isso vai promover a perda de patrocínios, demissões, e isso acaba sendo uma verdadeira caça às bruxas, tá? Então, mas esse não é o foco do nosso vídeo, mas sim entender como tudo isso acaba prejudicando os games, tá? Então, devido a alguns comentários de alguns jogos ruins, um canal chamado Voxel, ele acabou criticando os próprios usuários, os próprios seguidores do canal, porque eles começaram a criticar esses jogos que estavam saindo muito ruins. Aí alguns youtubers eles acabaram falando sobre isso e teve uma enxurrada de tentativas de cancelamento e de críticas. Então, os mais afetados em tudo isso: David Jones, o Cross, o Zangado, que foi o primeiro a criticar toda essa cultura woke nos games, e o incancelável Games Edu. Como que alguém pode tentar cancelar o Games Edu? Primeiro, ele não tem patrocínio de empresa nenhuma. Segundo, todos os jogos que ele joga, que ele faz vídeos do canal, ele compra com o próprio dinheiro. Então nada pra ele veio de graça. Então não tem como cancelar uma pessoa assim. Ela não deve nada pra empresa nenhuma. Ela não lambe a bota de empresa nenhuma. Então não tem como cancelar. Então qual foi a... como que eu posso dizer? Essas críticas ou argumentos do Voxel. Primeiro, não critique nenhum jogo sem jogar antes. Afinal de contas, os jogos estão muito baratos, né? Eu vou pagar R$350 num jogo, sem conhecer, para depois que eu jogar eu poder criticar. É bem legal isso, né? A gente ganha. O brasileiro, ele ganha muito. O brasileiro, todos são ricos. Então eles podem desperdiçar dinheiro para poder jogar e criticar depois. Segundo, falando já dos seguidores do canal, a geração de hoje está muito chata. Só reclama porque não gosta de game, não gosta de jogar. Só reclama. Outro ponto, só xinga porque é exclusivo Xbox. Isso falando mais especificamente do jogo Avowed. Outro detalhe, esses canais, eles não compram o jogo. As desenvolvedoras liberam a chave de acesso para que eles possam fazer esses comentários, fazer esses vídeos, elogiando ou criticando os jogos. Só que tem um pequeno detalhe, a maioria sempre vai elogiar o jogo, mesmo sendo um jogo podre, porque eles têm medo de perder a chave de acesso do próximo jogo que for lançado. Sem falar que tem alguns que são pagos para falar daquele jogo ruim, para elogiar aquele jogo ruim, para que o inscrito ele compre esse jogo e continue dando dinheiro para a bilionária indústria dos games, mesmo sendo um jogo sem qualidade. Então já deu para entender como que tudo isso funciona, ok? Outra coisa, tem uma empresa que é líder nessa criação de narrativas, onde todos os jogadores, todos os personagens, eles têm que seguir uma cartilha exatamente da cultura woke, e quando uma desenvolvedora ela não se rende, ela acaba sofrendo uma campanha de boicote, de difamação. Então vamos falar aqui sobre
algumas frases de um dos membros dessa empresa chamada Sweet Baby Inc. Então, em um evento, ele acabou disparando duas frases que me chamaram a atenção. A primeira é: espaço onde a branquitude não precisa viver é onde as melhores histórias são contadas. Para mim, isso é totalmente racista. Lembrando, o racismo, na sua base, ela é indiferente de raça. Pode ser qualquer tipo de raça. Para quem não tem muita cultura, é só procurar no dicionário que ali você vai ter toda a explicação. Não vou ficar falando disso aqui, porque sempre vai vir um imbecil para querer falar que a gente é um mista. Ok? Então, outra frase dessa pessoa: vamos queimar a indústria de games até o chão. Então, essa empresa Sweet Baby Inc., ela não quer colaborar com a narrativa dos jogos para que os jogos sejam mais inclusivos, tenham mais diversidade. Eles querem destruir a indústria. Essa indústria que nós tanto amamos, que a gente se diverte, que depois de um longo dia de trabalho cansativo, a gente só quer chegar em casa, dar atenção para a esposa, para os filhos e depois sentar um pouquinho para jogar. Mas nem isso mais a gente tem o direito. Porque é enfiado goela abaixo essa diversidade forçada. Então, gente, sobre isso, tem alguns jogos que essa empresa acabou fazendo essa campanha de diversidade, tá? Vou falar sobre alguns, só os que tiveram na hype por enquanto. Concorde, um jogo com a métrica que seria uma coisa meio Free Fire, que é para farmar dinheiro com microtransações. O jogo, a aparência dele já não é agradável, é um jogo feio. É muito colorido, parece desenvolvedor de game daqueles bem iniciantes, que quer colocar cor em tudo. É uma paleta de cor muito diversificada e acaba não entrando nem na parte de design. Sem falar nos personagens, que eles tentaram fazer uma diversidade forçada e não deu certo. Os servidores desse jogo fecharam em 15 dias. Então foram 2 semanas do jogo no ar e depois ele foi totalmente retirado das lojas. Ninguém mais consegue comprar hoje em dia. Então a gente já viu o nível que essa empresa deixa os jogos. Outro jogo, Suicide Squad, ou Esquadrão Suicida, Mate a Liga da Justiça. Também um jogo muito genérico. Como o próprio Games Edu falou, os personagens são esponja de bala. Um jogo feio. Praticamente um Free Fire, só que mal feito. E olha que eu nem gosto de Free Fire. Outro jogo que sofreu com a Sweet Baby Inc., God of War Ragnarok. Onde uma deusa nórdica, todo mundo sabe como que funcionava a aparência nórdica na época que era para se passar esse jogo. Todos os nórdicos geralmente são ou loiros ou ruivos. Só que nesse caso, essa deusa nórdica é negra. Ela se encaixa completamente naquela região, naquele período, né? Então a gente já viu como que tá essa tal de inclusão. Essa troca de etnia em personagens que não deveriam estar ali naquele momento, naquela época. Numa frase dela, quando o Atreus, aquele moleque chato, filho de Kratos, ele arranca uma rosa, uma flor, na verdade, e entrega para ela como sinal de carinho, de interesse amoroso. E a frase que ela diz é: você matou uma rosa, uma flor para me dar. Meio estranho. Então, e aí, seu macho tóxico? Você desmata a natureza para tentar me agradar? É assim que tá sendo a situação. O outro jogo, o mais criticado de todos, Dragon Age The Veilguard.
é o jogo da demônia não binária. Qual é a métrica desse jogo? Ou a lore dessa personagem, as características principais dessa personagem? Ela é não binária. Ela passa o jogo todo falando sobre isso e como a mãe não aceita essa situação. E isso deixou a maioria dos gamers revoltados. Porque é uma coisa que não acrescenta em nada pro roteiro, não acrescenta em nada para a história do jogo. E agora a gente espera o lançamento de Assassin's Creed Shadows, onde é colocado um personagem africano no Japão feudal. E detalhes, esse personagem africano, negro, é considerado como um samurai lendário. Só que tem um pequeno detalhe. Não tem nada falando sobre ele ser um samurai lendário na história do Japão. Na verdade, a maioria dos japoneses nem conhecem esse personagem, essa pessoa. Como eu sou fã de Assassin's Creed, estou esperando para poder jogar essa pérola. O meu já está encomendado, mídia física, o que vai ser um pouquinho difícil de conseguir, mas o meu está para chegar no dia 20 de março. Então vamos ver como que isso tudo vai desenrolar. Então, como diz aquele cidadão do canal Voxel, não critiquem sem jogar antes. Então esse vídeo ele vai ser separado em duas partes. Essa parte eu já estou finalizando. A segunda parte, eu vou ligar o videogame e a gente vai jogar o Dragon Age The Veilguard. Então aguardem para o próximo vídeo. Por hoje é só.